Retire-se daqui. A ordem atravessou o salão como um tiro abafado, cortando a música, o murmúrio das conversas, o giro lento das cabeças que até então acompanhavam a noiva em direção ao altar. Meu pai não levantou a voz. Não precisou. O timbre metálico da autoridade, treinado a vida inteira para mandar e ser obedecido, bastou para fazer o ar em volta ficar pesado. Eu estava em pé, 3 fileiras à esquerda do corredor central, uniforme de gala rigorosamente alinhado, o cap apoiado no antebraço, com decorações contidas e polidas, o corpo inteiro em descanso alertado. Senti dezenas de olhos saltarem de minha irmã para mim, como se o foco da cerimônia tivesse sido trocado por decreto. Minha irmã, presa ao próprio véu, congelou por um segundo com a flor prendendo metade do sorriso. O maestro parou no meio de um compasso. Os violinos ficaram pendurados no silêncio. Minha mãe levou a mão à pérola do colar, como quem busca um amuleto antigo. E meu pai, com a taça de vinho rubi equilibrada na mão direita, repetiu. Pausado, deliberado, público. Retire-se daqui. Não obedeci. Não por desafio cego, mas porque eu sabia exatamente onde estava e por que estava ali. Não era um palco. Era o casamento da minha irmã. E eu não era intrusa. Era madrinha a pedido dela. Permaneci imóvel por um segundo longo, encarando-o com a neutralidade treinada de quem já viu areia, aço e sal testarem o nervo humano, e sabe que, em certas horas, o primeiro movimento é o que define todo o resto. O protocolo militar me ensinou a obedecer ordens. A vida me ensinou a distinguir quando uma ordem é, na verdade, uma tentativa de humilhação. Ao meu lado, um dos padrinhos tossiu como quem tenta rachar o vidro do constrangimento. Na primeira fileira, 2 tios cochicharam palavras que se perderam antes de nascer. Meu pai não desviava os olhos. Em sua íris endurecida, havia algo que eu reconhecia de sobra. O desprezo antigo que ele mantém engarrafado para as ocasiões em que imagina que o mundo precisa lembrar quem manda. O celebrante ajeitou o microfone. Uma senhora idosa pigarreou. A irmã de meu pai apertou meu cotovelo. Deixa, por favor, sussurrou. É o dia dela. E eu, sem me mover, só respirei fundo. Eu havia prometido à noiva, minha menina de infância, minha cumplicidade mais antiga, que ficaria firme a seu lado até o último abraço da festa. Não seria um comando de corredor que me desalojaria. Foi então que o noivo, com o rosto tenso e os dedos crispados no buquê improvisado que ele segurava enquanto o cerimonial arrumava a barra do vestido, deu um passo à frente, pediu o microfone e, contra todos os roteiros e protocolos, quebrou o lacre do silêncio. Antes de prosseguirmos, eu preciso dizer algo. O salão, que já era todo ouvido, fez-se ouvido maior. Ele encarou meu pai, não a plateia, não o fotógrafo, não a minha irmã, mas meu pai, e com a voz ainda trêmula, porém inteira, disse em alto e bom som: Você salvo minha vida, Major. Não foi português perfeito, era emoção, e talvez por isso tenha soado ainda mais verdadeiro, como quem empurra com as 2 mãos a verdade para fora da garganta. O tempo não correu depois disso. Ele escorreu. Vi a frase atravessar o salão em câmera lenta, bater no lustre, descer pelas colunas, colidir com o peito de meu pai. Vi a surpresa eletrocutar alguns convidados. Vi outros montarem expressões de "eu já sabia". Vi a noiva levar a mão aos lábios, não em horror, mas em revelação. O noivo tinha guardado aquele segredo para o momento em que toda máscara precisaria cair. Eu lembrava do resgate. Lembrava até de detalhes inúteis. O cheiro de poeira molhada, o brilho do metal retorcido, o sangue misturando-se à chuva que começava, as mãos dele agarrando meu punho numa força de vida. Era missão classificada. Nunca a contei em sala de jantar. Nunca a usei como medalha de mesa. Para ele, porém, era mais do que memorável. Era fundacional. E ele havia escolhido agradecer diante de quem, por muito tempo, me mandou calar. Meu pai levou a taça aos lábios, talvez para ganhar tempo, talvez para recuperar a autoridade que o microfone lhe roubara, e cuspiu vinho. Não tossiu, não engasgou. Cuspiu num jato curto, deliberado, borrando o guardanapo como se cuspisse a própria palavra major do paladar. Foi uma cena pequena e gigantesca.
O gesto de um homem que prefere macular o próprio ritual a admitir, nem que seja em silêncio, que a filha a quem mandou sair salvou o homem que ele acabava de chamar de genro. O rubor lhe subiu pelas faces, não de vergonha. Meu pai não conhece esse idioma, mas de raiva ferida. A mão esquerda dele apertou a borda da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A direita tremia, ainda úmida de vinho. Eu mantive postura. Deslocar-se seria conceder-lhe vitória simbólica, e não era noite de batalhas, era noite de votos. A irmã do noivo enxugou uma lágrima sem teatro. Minha mãe disse o meu nome em voz quase inaudível. 2 crianças foram recolhidas por uma prima antes que alguém derrubasse uma verdade sobre elas. Eu podia sentir o salão pesando sobre meus ombros, mas não era peso de culpa. Era o peso da história, de anos estratificados de comando, silêncio e resistência compartilhando a mesma mesa. O celebrante, que até então parecia um coadjuvante assustado, teve a lucidez rara dos que nascem para crises management. Se há gratidão a ser nomeada, que seja nomeada agora, para que o amor comece limpo. E assim, sem que eu quisesse, a cerimônia ganhou 2 trilhas. A oficial, com a lista de leituras e alianças, e a subterrânea, com os veios de lama e ouro que correm quando a família é obrigada a ver-se ao espelho. Não me desculpei, não agradeci, não reivindiquei. O silêncio naquela hora era a minha única linguagem honesta. Eu sabia que qualquer palavra minha seria tomada como provocação, como se, além de não me retirar, eu quisesse tomar o centro. As noites de comando me ensinaram que dignidade, às vezes, é não se mover 1 milímetro. E foi o que fiz. O noivo respirou como quem chega à superfície. A noiva segurou sua mão numa costura de calma. Alguns convidados endireitaram a coluna e, sem perceber, inclinaram o corpo para o lado onde eu estava, como se aquele eixo, naquele instante, definisse um norte. Meu pai, percebendo que havia perdido o timing do próprio espetáculo, tentou recompor o script com um riso curto, desses que os homens usam quando querem fingir que tudo é uma piada sem graça. Mas o riso morreu sem eco. A sala já não lhe pertencia. Eu podia ouvir atrás do concreto dos olhares o coro das perguntas. Por que ele disse isso agora? Que missão foi essa? Por que ela nunca contou? E a pergunta que, eu sabia, lacerava meu pai. Por que o reconhecimento que ele buscou a vida inteira, obediência por reflexo, reverência por medo, agora se curvava diante de outra gramática? A da gratidão? Porque gratidão não se ordena, não se exige. Ela nasce onde uma vida encosta na outra e encontra abrigo. E era disso que o noivo falava quando disse, trôpego e lindo de verdade, você salvou minha vida, major. Ele não agradecia uma patente, ele agradecia uma presença. As mãos de minha irmã, tão firmes ao segurar escalas de música quando éramos crianças, pousaram sobre o antebraço de meu pai. Vi nela o mesmo gesto que, por anos, tentou ser ponte entre nós dois. Pai, ela disse baixo, sem microfone, mas todos ouviram. Hoje é o meu casamento. Era uma súplica e uma ordem, delicadeza de quem conhece o homem de ferro por dentro e sabe onde a ferrugem mora. Meu pai ficou entre 2 precipícios. Ceder e parecer pequeno, endurecer e perder a sala. Escolheu o meio termo que homens como ele acreditam que salva reputações. Ficou calado, mordeu o guardanapo, bebeu água. O celebrante retomou a leitura. O corredor voltou a existir. Os violinos obedeceram. Mas nada, absolutamente nada, era como antes. Enquanto a cerimônia avançava, eu sentia a narrativa subterrânea pulsar. A cada voto, a cada palavra de na saúde e na doença, a cerimônia antiga, a do homem que comanda e da família que obedece, empalidecia. Em seu lugar, uma outra, a da responsabilidade, a do reconhecimento, se erguia, sem trombetas. Eu, imóvel, parava de ser o alvo da ordem e voltava a ser o que sempre fui. A irmã mais velha que ensinou a mais novas a atravessar ruas, olhando 2 lados. A oficial que devolveu um homem à família dele. A filha que aprendeu a sobreviver ao amor condicionado de um pai. Eu não precisava ir ali, de perdão. Precisava apenas que a história seguisse seu curso, porque eu sabia que, quando a festa começasse, o salão não iria esquecer.
Quando os aplausos vãos do "pode beijar a noiva" finalmente sacudiram a poeira acumulada, as pessoas se levantaram com a pressa coreografada de quem deseja um drink para digerir verdades. O corredor se abriu para a saída triunfal dos recém-casados. Pétalas começaram a voar como bandeiras brancas, e eu me mantive um passo atrás do cortejo. Senti um toque breve no dorso da mão. A irmã do noivo, olhos marejados, sussurrou: "Obrigada", sem dizer porquê. O padrinho que tossira no início me deu um meio aceno, desses que homens usam quando ainda não aprenderam a pronunciar apoio. O fotógrafo me evitou, como se registrar meus contornos fosse tomar partido. Meu pai já não me olhava. Ele havia reconfigurado o mundo ao seu alcance para que eu não coubesse no quadro. Mas o quadro tinha ficado maior do que ele. Saímos em direção ao terraço, onde as mesas longas já estavam postas para o jantar. Vi de soslaio, esculpida no reflexo dos vidros, a imagem do homem que me fez e me feriu. Um vulto grande demais para a própria alma, lutando contra uma evidência simples. O amor de uma filha não diminui o ofício de um pai. O medo de um pai não diminui a obra de uma filha. O vento trouxe de volta o cheiro do vinho cuspido, agora diluído no ar, e eu pensei que de todas as manchas daquela noite, aquela era a única que poderia ser lavada com água. As outras, as de séculos de silêncio imposto, as de medalhas que pesam mais dentro de casa do que fora, essas se limpam de outro jeito, com a coragem de permanecer. Eu permaneci. E enquanto o mestre de cerimônias anunciava a entrada dos noivos no salão de festa, eu soube que aquele "retire-se daqui" seria a primeira frase de um livro que eu mesma passaria a escrever dali em diante. Não para envergonhá-lo, não para me vingar, mas para que minha irmã tivesse, enfim, a família inteira, inclusive eu, no álbum da vida que ela começava. O resto, os porquês, as origens, as feridas, os resgates, viria depois. Por ora, bastava este capítulo, a noite em que meu pai tentou me tirar do quadro e, sem perceber, me fixou nele para sempre. Crescer na casa de um coronel era como viver dentro de um quartel onde o sol nunca se punha. A rotina começava antes mesmo do galo da vizinhança cantar. 5 horas da manhã, o som metálico do apito ecoava pelo corredor estreito, e nós, 2 meninas ainda de tranças e pijamas, tínhamos de estar de pé, em silêncio, prontas para a inspeção invisível de um pai que tratava cada manhã como se fosse treinamento básico. Ele passava diante dos quartos de farda engomada, cinto polido e olhar que não aceitava descuidos. Um chinelo fora do lugar, um lençol amarrotado, e a sentença vinha seca. Fracasso não tem desculpa. Minha irmã sempre foi a filha dócil. Aprendeu desde cedo a sorrir quando ele exigia, a calar quando ele resmungava, a sentar-se à mesa com a postura de quem já nascera moldada para agradar. Eu, ao contrário, descobri rápido que meu corpo se negava a caber nesse molde. Questionava, atrasava-me de propósito, escondia cadernos de literatura embaixo da cama. Ele dizia que eu tinha gênio de homem mal domado e usava esse rótulo como sentença, nunca como elogio. Minha mãe tentava intermediar, dizia que disciplina não precisava sufocar, mas a voz dela era branda demais diante do trovão que governava a casa. Os domingos eram ainda piores. Enquanto outras famílias riam diante da televisão, a nossa vivia sob a cartilha de silêncio absoluto. Ele chamava de horas de reflexão, mas nós sabíamos. Eram as horas em que ele queria apenas reinar sem ser contrariado. Eu e minha irmã aprendemos a nos comunicar por olhares. O dela pedindo prudência, o meu devolvendo faísca. Aos poucos, essa diferença criou uma muralha invisível entre nós. Ela virou a filha exemplar, aquela que o pai exibia em jantares, enquanto eu era a constante decepção, a sombra incômoda que manchava sua imagem de chefe incontestável. Na adolescência, quando meu corpo já pedia asas, o controle apertou ainda mais. Ele proibiu festas, vetou amizades, rasgou uma carta que recebi de um colega da escola só porque tinha um elogio escrito. Você não precisa de bajuladores, precisa aprender a obedecer, disse com a frieza de quem corta sem hesitar. Aquela noite, chorei em silêncio, mas jurei a mim mesma que não passaria a vida pedindo permissão para existir. Minha irmã, ao contrário, parecia ter feito um pacto secreto. Sobreviver dentro do regime significava abaixar a cabeça. Ela estudava,
tirava boas notas, vestia-se de acordo com as regras não ditas, e por isso recebia pequenos prêmios, uma carícia breve no ombro, um elogio solto durante o jantar. Eu, mesmo trazendo medalhas escolares e prêmios esportivos, só ouvia: não é suficiente. Cresci acreditando que nada que viesse de mim valia. Foi essa dor que, paradoxalmente, me empurrou para o caminho que ele mais desprezava. O mesmo dele, mas de frente para o fogo. O ápice do conflito veio no dia em que anunciei que queria ingressar na academia militar. A frase mal saíra da minha boca, e ele já estava em pé, a cadeira arrastando no piso com violência. Você? Uma mulher? O exército não é lugar para desafiadoras insolentes. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Minha irmã tentou apartar, mas ele saiu batendo portas. Naquele dia, percebi que meu destino não seria buscado com a bênção dele, e sim, apesar dele. Enquanto minha irmã continuava sendo o retrato que ele queria moldar, eu me tornava a rachadura que ele não conseguia tapar. A mãe, que já adoecia em silêncio, me dava olhares de apoio, e foram esses olhares que me mantiveram ereta. Eu aprendi que quando a casa é quartel, o coração precisa ser trincheira, e foi dentro dessa trincheira que plantei o sonho que mais tarde explodiria diante dele. Não apenas seguir carreira, mas conquistar patentes que até homens temiam não alcançar. O jantar de casamento, anos depois, não começou naquela noite. Ele começou aqui, no silêncio de uma infância de ferro, no contraste entre a filha aceita e a filha renegada, no peso de um pai que confundia disciplina com amor e autoridade com respeito. O "retire-se daqui", que ele gritou no altar, já estava ensaiado desde que eu tinha 10 anos, e ousava questionar por que meninas não podiam usar uniforme de gala. Eu cresci ouvindo essa ordem, mas nunca a obedeci. E é justamente essa desobediência que me transformou em major, o título que ele jamais imaginou ver ligado ao meu nome. Decidir entrar para a academia militar não foi apenas uma escolha de carreira, foi um ato de insurgência. Eu sabia exatamente o que significava: desafiar a ordem doméstica, romper a expectativa social e, sobretudo, declarar guerra contra o destino que meu pai havia traçado para mim sem me consultar. No fundo, não era apenas sobre seguir uma vocação, era sobre conquistar o direito de existir como eu era. O problema é que, para meu pai, eu não tinha esse direito. Lembro do dia em que entreguei a inscrição. O formulário parecia pesar toneladas em minhas mãos. Não pelo papel em si, mas pelo que ele representava. Eu caminhava até o posto de correios com o coração acelerado, pensando que, ao selar aquele envelope, eu estava selando também a sentença de mais uma guerra dentro de casa. Não contei a ninguém. Minha mãe já estava debilitada demais, e minha irmã se tornara cúmplice passiva do regime do nosso pai. Eu precisava desse gesto em segredo, como se fosse contrabando de liberdade. Quando a carta de aceitação chegou, eu tremi dos pés à cabeça. O brasão da academia reluzia no envelope, e minhas mãos mal conseguiam romper o lacre. Ao ler meu nome acompanhado do "aprovada", senti o chão desaparecer. Eu tinha conseguido, mas também sabia, a vitória vinha com preço. Meu pai recebeu a notícia com a frieza de sempre. Não gritou, não me bateu, não quebrou nada. Apenas me olhou nos olhos e disse: "Você está escolhendo a ruína, não espere apoio." Depois, deixou um envelope em cima da minha cama. Dentro, formulários de cursos alternativos, direito, enfermagem, magistério, todos com sua assinatura no canto. Ele queria que eu recuasse. Eu não recuei. O início na academia foi brutal. Ali não havia privilégios, não havia o filho de coronel ou a filha de alguém influente. Havia apenas indivíduos jogados no mesmo cadinho. Eu era testada 2 vezes, primeiro por ser mulher, depois por ser filha de um homem que tinha fama de rígido e linha dura. Muitos instrutores e cadetes olhavam para mim como se eu fosse uma piada prestes a desmoronar. E confesso, nas primeiras semanas pensei em desistir. O corpo não acompanhava o peso das marchas intermináveis, os ombros ardiam com o atrito do fuzil, e o silêncio da madrugada só reforçava os gritos que ecoavam dentro de mim, a voz do meu pai dizendo: "Você nunca vai chegar a lugar nenhum." Mas a cada dia eu encontrava uma nova razão para continuar. Um detalhe mínimo me salvava: o respeito contido nos olhos de alguns veteranos quando eu cumpria a missão sem reclamar.
A lembrança da minha mãe, que sempre me chamara de tempestade, porque eu nunca passava despercebida. O fato de que, pela primeira vez, eu não estava apenas sendo punida por ser quem era. Estava moldando essa identidade no aço da disciplina. Foi nesse ambiente que descobri o valor da resistência silenciosa. Enquanto outros buscavam medalhas futuras, eu buscava apenas não ceder. As noites eram as piores. O frio cortava os ossos, e nas poucas horas de descanso, eu revivia cenas da infância. Meu pai arrancando cartas de amigos, minha irmã sendo elogiada por repetir frases prontas, minha mãe olhando para mim em silêncio, como se pedisse desculpas por não poder me proteger. Aquilo doía, mas ao mesmo tempo me fortalecia. Eu não estava na academia para vingar nada. Estava ali para provar a mim mesma que era possível construir algo sem a aprovação dele. Quando vieram os primeiros testes práticos, fui além do que esperavam. Nas provas de resistência, terminei exausta, mas em pé. Nas simulações de combate, não hesitei em assumir liderança quando outros recuavam. O apelido veio cedo, a obstinada. Não era elogio, era ironia, mas eu o carreguei como estandarte. A obstinação, afinal, era tudo que eu tinha. O mais difícil não eram as provas físicas ou teóricas, mas os comentários velados. Muitos cadetes homens cochichavam que eu só estava ali por ser a filha do coronel. Era irônico. Dentro de casa, eu era o fardo, a desonra, a decepção. Fora dela, diziam que eu era privilegiada por carregar o sobrenome dele. Ninguém sabia que, na verdade, eu não tinha nada além de minha própria vontade. Eu não herdei apadrinhamentos. Não recebi carta de recomendação. Eu entrei porque lutei. Com o tempo, alguns começaram a perceber. O respeito não veio de súbito, mas foi se infiltrando em pequenos gestos. Um cumprimento mais firme, uma palavra de encorajamento, um espaço aberto na mesa do refeitório. Eu aprendi que a confiança em ambientes assim não é conquistada com discursos, mas com suor derramado lado a lado. Foi também nesse período que ouvi pela primeira vez uma frase que me acompanharia para sempre. Você lidera pelo exemplo, não pelo grito. Um sargento veterano me disse isso após me ver ajudar discretamente um cadete que havia desmaiado durante a marcha. Eu não gritei ordens, não humilhei ninguém. Apenas carreguei parte do peso dele até o ponto de apoio. Essa cena me ensinou mais sobre liderança do que qualquer manual. No fim do primeiro ano, voltei para casa com a farda impecável, a postura ereta e as marcas de cansaço no rosto. Minha irmã me recebeu com um abraço, minha mãe com um sorriso cansado e meu pai apenas levantou os olhos do jornal e disse: "Não se iluda, isso não vai durar." Eu não respondi, não porque concordasse, mas porque sabia que discutir com ele era desperdiçar munição. A verdadeira resposta estava na continuidade. Voltar para a academia, suportar as próximas provas, subir os degraus que ele jurava que eu jamais alcançaria. Foi assim que aprendi. Escolher o caminho difícil não é apenas sobre enfrentar obstáculos externos. É sobre carregar dentro de si a certeza de que a luta vale a pena mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando a família não apoia, mesmo quando o mundo insiste em repetir que você não pertence ali. O caminho difícil é solitário, mas é o único que leva a destinos que fazem sentido. E eu o segui, passo a passo, até me tornar major. Um título que não nasceu de herança, mas de noites em claro, de suor encharcando o uniforme, de cicatrizes que ninguém aplaudiu. Um título que, anos depois, seria cuspido em vinho pelo próprio homem que me ensinou, sem querer, a nunca recuar diante de uma ordem injusta. Se o ingresso na academia foi o início da batalha, os anos de serviço ativo foram o campo real onde a teoria se transformou em sangue, suor e, muitas vezes, silêncio. Carrego cicatrizes que não brilham como medalhas, mas que falam mais alto do que qualquer discurso. Foram missões em desertos de calor insuportável, noites intermináveis em barcos que balançavam como folhas ao vento, operações em terrenos onde cada passo era uma armadilha. Eu aprendi, na prática, que ser oficial não é ocupar um posto, é suportar o peso de cada vida confiada a você, mesmo quando o chão abre sob os pés. A primeira vez que vi a morte tão de perto que pude sentir seu hálito foi em uma operação no Oriente Médio. O silêncio da noite foi rasgado por uma emboscada.
e em minutos nos vimos encurralados entre colinas rochosas e tiros cruzados. Eu ainda não tinha a patente de major, mas já liderava uma pequena equipe. Era minha responsabilidade manter cada um vivo. Lembro de arrastar um dos rapazes, ferido na perna, por quase 50 metros sob fogo pesado. O uniforme ficou encharcado de sangue, o dele e o meu. Mas quando o helicóptero pousou e conseguimos evacuar, eu entendi o real significado de comando. Não é dar ordens, é não abandonar. Essas memórias voltam sempre que alguém me olha com desconfiança ou desprezo. Elas são a prova viva de que eu não sou o que meu pai insiste em repetir. A filha rebelde, a vergonha da família. Cada condecoração que recebi veio impregnada de noites em claro, de dor física, de vozes que ainda ecoam pedindo socorro. Não há glamour na guerra, e sim responsabilidade. Quando me tornei major, não foi apenas por cumprir regulamentos, mas porque, vez após vez, eu estive lá, firme, inteira, carregando não só meu fardo, mas o de todos que dependiam de mim. Foi em uma dessas missões que conheci o homem que, anos depois, se tornaria noivo da minha irmã. Ele era civil, mas trabalhava em uma função estratégica dentro de uma base aliada. Ninguém imaginava que um ataque surpresa pudesse alcançar aquela instalação, mas o improvável aconteceu. Explosões romperam o ar, prédios desabaram como castelos de cartas, e a poeira engoliu a noite. Quando encontrei aquele homem, preso entre vigas de concreto, os olhos marejados de medo e dor, algo dentro de mim decidiu que ele não morreria ali. Foram horas de escavação improvisada, de carregar peso com músculos já em frangalhos, de ignorar o gosto de sangue na boca. Consegui retirá-lo ainda com vida. Ele agarrou meu braço com a força desesperada de quem se agarra à última tábua antes de afundar. A imagem dele nunca saiu da minha mente. Não porque eu buscasse reconhecimento, mas porque vi nos olhos dele algo que raramente se vê. A gratidão pura, sem cálculo, sem protocolos. Não era um subordinado que precisava me reverenciar. Não era um colega de farda cumprindo etiqueta. Era um homem, à beira da morte, reconhecendo que sua vida estava ligada à minha decisão de não desistir. Esse olhar me acompanhou por anos, mesmo quando não trocamos mais nenhuma palavra. Enquanto meu pai insistia em me reduzir dentro de casa, o mundo lá fora me erguia a cada missão. Minhas vitórias, no entanto, eram feridas abertas. Perdi soldados em combate. Escrevi cartas para mães que nunca me conheceram. Segurei mãos que ficaram frias demais antes que a evacuação chegasse. Cada uma dessas dores me moldou mais do que qualquer patente. E, paradoxalmente, foram essas dores que me deram a força para me manter ereta, mesmo quando, em plena festa de casamento, meu próprio pai mandou que eu me retirasse como se fosse uma intrusa. O destino, porém, gosta de ironias. O mesmo homem que meu pai acolheu como genro, cheio de orgulho pela boa escolha da filha correta, era justamente aquele cuja vida eu havia salvo em campo. Um segredo que guardei em silêncio, porque missão é missão, e não se transformam vidas resgatadas em moeda social. Nunca usei isso como argumento. Nunca levei para a mesa de jantar. Mas no coração eu sabia. Um dia essa verdade viria à tona. Cada cicatriz em meu corpo é um capítulo dessa trajetória. Não busquei guerra por vaidade. Busquei porque era minha vocação, porque queria provar que ninguém pode determinar onde uma mulher deve ou não estar. Meu pai nunca entendeu isso. Para ele, eu era apenas a insubmissa que envergonhava o sobrenome. Para mim, eu era a oficial que, mesmo exausta, sempre levantava. Naquele jantar de casamento, quando ele cuspiu vinho ao ouvir "Você salvou minha vida, major", não era apenas a surpresa de descobrir minha conexão com o noivo. Era a revelação de que, apesar de todos os seus esforços para me apagar, a verdade havia escapado pelo único lugar impossível de controlar. A gratidão genuína de um homem que sobrevivera. E foi ali que compreendi. As feridas e as glórias não existem separadas. Elas caminham juntas, como dois lados da mesma medalha. As dores que carreguei, os desprezos que suportei, os salvamentos que executei, tudo isso culminava naquela noite, naquela frase que ele não conseguiu engolir. A cuspida de vinho foi a prova simbólica de sua incapacidade de digerir o fato de que, gostasse ou não, sua filha rejeitada havia se tornado indispensável. Casamentos, dizem, são celebrações de amor e união,
Mas o da minha irmã não foi apenas um enlace. Foi um campo de batalha cuidadosamente disfarçado por flores brancas, música suave e taças de cristal tilintando sob o teto iluminado. O salão parecia perfeito. Cada detalhe da decoração refletia a busca por harmonia. Mas, para mim, cada passo até aquele lugar era como marchar para uma frente de combate. Eu sabia que meu pai não deixaria passar a oportunidade de reforçar seu domínio simbólico sobre a família. O casamento da filha, exemplar, era a chance dele de mostrar ao mundo que tinha formado descendentes que honravam suas ordens. E eu, mesmo convidada de sangue, era vista como o elemento dissonante. Desde minha chegada senti os olhares. Não eram apenas curiosos. Eram avaliativos, inquisitivos, alguns hostis. Estava em uniforme de gala, não por vaidade, mas porque fazia parte da minha verdade. Eu não sou apenas filha, irmã ou convidada. Sou major. A farda é minha identidade, não uma fantasia que se abandona ao cruzar a porta de um salão. Ainda assim, percebi os cochichos se espalhando entre parentes distantes, vizinhos, amigos de infância da minha irmã. Ela precisava vir assim? Ouvi uma senhora murmurar ao passar. Queria aparecer, rebateu outra voz. Minha irmã, por sua vez, parecia dividida entre alegria e desconforto. Estava linda, radiante, mas sempre que cruzava os olhos comigo, desviava rápido, como se temesse que aquele contato denunciasse algo. Eu sabia. Ela não queria conflitos naquele dia, mas sabia que, comigo presente, conflitos eram inevitáveis. Não porque eu os buscasse, mas porque eles sempre me encontravam. Meu pai, no entanto, estava em seu habitat natural. Circulava entre as mesas como se fosse o general de um banquete, cumprimentando, contando histórias de quartel, reforçando sua imagem de patriarca firme e inabalável. A cada taça levantada, a cada risada forçada, mais clara ficava sua estratégia: transformar o casamento em prova pública de sua autoridade. E eu, sentada em silêncio, era a rachadura nessa fachada. O clima atingiu o ápice durante os discursos. O noivo se levantou, segurando o microfone com firmeza, e começou agradecendo à família, aos amigos, à nova esposa. Tudo dentro da normalidade. Até que sua voz mudou de tom. Olhou na minha direção, com olhos marejados, e disse: há alguém aqui que nunca imaginei encontrar novamente, mas que preciso honrar diante de todos. Major, você salvou minha vida. Foi como se uma granada tivesse explodido no centro do salão. Silêncio absoluto, respirações suspensas, todos os olhares se voltando para mim. Minha irmã arregalou os olhos, sem entender, e meu pai, em um gesto que se tornaria a marca daquela noite, cuspiu o vinho que tinha acabado de levar à boca. A mancha vermelha se espalhou pela toalha branca da mesa principal, como sangue em campo de batalha. E então ele vociferou: retire-se daqui. O grito reverberou pelo salão. Alguns convidados baixaram a cabeça, constrangidos. Outros se encolheram nas cadeiras, como soldados sob fogo cruzado. Para ele, eu era uma ameaça, não uma filha. O noivo tentou prosseguir, explicar, mas meu pai já estava em pé, tremendo de fúria, como se tivesse sido humilhado diante do batalhão inteiro. Aquele momento revelou tudo o que estava escondido sob camadas de protocolo familiar. Não era apenas sobre mim, não era apenas sobre a farda. Era sobre décadas de tensão, de palavras engolidas, de amor condicionado à obediência cega. O casamento da minha irmã havia se transformado no palco de um julgamento público, e eu era a ré acusada de existir fora das ordens. Eu não respondi. Não houve grito da minha parte, nem lágrimas, nem fuga. Permaneci sentada, ereta, olhos fixos, como em frente de batalha, porque aprendi cedo que, quando o inimigo espera que você recue, a maior vitória é permanecer firme. A cerimônia dali em diante não foi mais a mesma. O noivo, apesar da tentativa de contornar, não conseguiu esconder sua admiração e gratidão por mim. Minha irmã oscilava entre o choque e o dilema de se posicionar, e meu pai, por mais que tentasse, não conseguiu apagar o fato de que, diante de centenas de testemunhas, sua narrativa havia sido destruída por uma única verdade. A filha renegada era, na verdade, heroína. O casamento, então, deixou de ser apenas uma união amorosa. Tornou-se metáfora viva de nossa história familiar, um espaço enfeitado para parecer harmonia, mas, por baixo da superfície,
corroído por disputas de poder, silêncios impostos e feridas abertas. Naquele salão, entre música interrompida e taças ainda vibrando, percebi que o verdadeiro campo de batalha não ficava a milhares de quilômetros de casa, mas ali, entre pessoas de sangue, onde o inimigo veste o rosto daquilo que deveria ser amor. E se antes eu tinha dúvidas sobre até onde essa guerra familiar poderia me levar, naquela noite compreendi. A batalha estava longe de terminar. O instante em que meu pai cuspiu o vinho não foi apenas um gesto de desprezo, foi a ruptura de um silêncio cultivado por anos. A mancha vermelha se espalhando pela toalha branca parecia um símbolo grotesco, o sangue que ele queria apagar, mas que insistia em emergir diante de todos. O salão inteiro se transformou em trincheira. Ninguém sabia como reagir. Alguns convidados desviavam o olhar, outros observavam em expectativa, como se aguardassem o próximo disparo. E ele não demorou. "Retire-se daqui", repetiu, com a voz grave e dura, como uma ordem militar. Não era um pedido, era comando. O eco reverberou nas paredes decoradas, calando a música e deixando até o noivo petrificado. Minha irmã, ainda de vestido branco, olhava em desespero, como se visse a festa se transformar em campo de guerra diante de seus olhos. Foi nesse momento que o noivo fez o impensável. Largou o microfone, caminhou até mim e, sem hesitar, se colocou ao meu lado. Ele não se importou com olhares, com convenções, nem com a fúria ardendo no rosto do homem que agora era seu sogro. "Ela não vai se retirar", disse firme, encarando meu pai. "Se hoje estou aqui, vivo, casando com sua filha, é porque ela não me abandonou quando todos já tinham desistido. Foi ela quem me arrancou debaixo dos escombros. Foi ela quem me devolveu a vida. E se alguém deveria sair deste salão, não é ela." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Cada respiração parecia pesada. O olhar do meu pai faiscava de raiva, mas havia algo mais. Choque. Ele nunca imaginou que aquele genro perfeito, que ele exibia como troféu por ter escolhido a filha certa, tivesse uma dívida de vida comigo. A filha renegada, a vergonha em sua narrativa. Alguns convidados começaram a murmurar, outros aplaudiram timidamente. A divisão estava feita. A fachada de harmonia desmoronava. Minha mãe, em silêncio, levou a mão ao peito, tentando conter a emoção. Ela sempre soube quem eu era, mesmo sem conseguir me defender, e naquele momento os olhos dela se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de confirmação. Meu pai, incapaz de aceitar o que ouvia, bateu a mão na mesa com tanta força que as taças chacoalharam. "Isso é uma farsa. Ela sempre foi motivo de vergonha. Nunca representou esta família." Ele olhou em volta, buscando apoio, mas encontrou apenas rostos hesitantes, alguns desviando os olhos, outros claramente contrariados com sua explosão. Pela primeira vez, ele parecia sozinho em seu próprio território. Eu não levantei, não gritei, apenas mantive a postura, porque aprendi dentro e fora dos quartéis que há momentos em que a firmeza do silêncio fala mais do que 1000 discursos. O noivo, então, ergueu novamente a voz. "General, com todo respeito, a vergonha não está nela. Está em nunca reconhecer o valor de quem sangrou para proteger este país, e no meu caso, para me manter vivo. Hoje o senhor cospe vinho, mas eu estaria morto se não fosse por ela." Aquelas palavras foram como tiros disparados bem diante dele. Não havia defesa possível. O salão, antes desconfortável, agora estava em ebulição. Alguns começaram a bater palmas de verdade, em pé. Outros murmuravam em choque, incapazes de acreditar na cena. E minha irmã, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para mim com uma mistura de gratidão e culpa. O estouro no altar não foi apenas o grito dele. Foi o desmoronamento de uma autoridade construída à base de medo e silêncio. Naquele instante, seu poder se esfarelou diante da verdade inegável. Eu não era a desonra que ele pintava. Eu era major. Eu era a mulher que salvou a vida do homem que ele agora chamava de genro. Eu era, sobretudo, alguém que não se deixava apagar. Ele, porém, não recuou. Com o rosto vermelho de fúria, saiu do salão, batendo a porta atrás de si. A festa seguiu em choque, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, sua voz não foi a última. E eu sabia. A guerra não havia terminado. Aquela batalha era apenas o início da verdadeira exposição de tudo o que foi enterrado durante anos.
Quando a porta do salão se fechou com estrondo atrás do meu pai, o eco não foi apenas físico, foi simbólico. Pela primeira vez em décadas, ele não ditava o ritmo, não controlava os olhares, não conduzia a narrativa. O homem que sempre fez da postura militar a máscara da própria vida havia saído derrotado por algo que não podia controlar, a verdade. E no silêncio que se seguiu, percebi que não era apenas eu quem enxergava isso. Todos os presentes viram. Cada convidado testemunhou a queda de uma autoridade que sempre parecera inabalável. As pessoas, antes contidas, começaram a se mover de forma diferente. Os murmúrios enchiam o ambiente. Alguns, com coragem recém-descoberta, aproximaram-se de mim para cumprimentar discretamente, como se finalmente tivessem permissão para reconhecer o que sabiam, mas nunca ousaram dizer. Major, respeito, sussurrou um antigo amigo de família, apertando minha mão com firmeza. Outros, visivelmente constrangidos, desviavam o olhar, como se o ato de não terem se posicionado antes fosse agora um peso que precisavam carregar. O noivo, ao meu lado, permanecia ereto, mãos firmes, olhos voltados para mim como se quisesse reforçar, sem palavras, que não se arrependia do que tinha dito. Minha irmã, ainda com lágrimas, se aproximou lentamente. A expressão dela era um turbilhão. Amor, arrependimento, culpa. Pela primeira vez em anos, ela quebrou a barreira invisível que nosso pai havia construído entre nós e disse: eu devia ter dito algo antes. Aquelas palavras simples foram como um estilhaço de luz atravessando uma noite longa demais. O salão, no entanto, não estava totalmente livre. Ainda havia quem cochichasse sobre vergonha pública, escândalo em dia de casamento, mas eram vozes menores, frágeis, contrastando com a evidência que todos tinham acabado de testemunhar. A máscara do meu pai havia caído, e junto dela, o mito da perfeição autoritária que sustentava. Por dentro, eu refletia. Por que tanto ódio? Por que ele nunca foi capaz de reconhecer? A resposta, aos poucos, foi se desenhando. Meu pai não me odiava por eu ser militar. Ele me odiava por eu ter conseguido ser aquilo que ele nunca foi. Uma líder que conquistava respeito não pelo medo, mas pela coragem. Ele sempre precisou do grito, da ordem, da imposição. Eu, ao contrário, tinha aprendido a guiar pelo exemplo, a carregar feridos, a ficar em pé mesmo quando tudo dizia para recuar. Esse contraste era insuportável para ele. Os convidados começaram a se dividir em pequenos grupos, debatendo o que tinham visto. Alguns diziam que meu pai tinha perdido a linha, outros que era questão de orgulho ferido. Mas todos, absolutamente todos, sabiam que o equilíbrio havia mudado. Até parentes que sempre repetiam as falas dele agora se calavam, incapazes de sustentar o peso da cena grotesca do vinho cuspido e do grito desesperado. Enquanto isso, eu me mantinha em silêncio, não porque não tivesse o que falar, mas porque sabia que cada gesto meu seria observado e interpretado. Permanecer ereta, em silêncio, era minha resposta. Não precisava mais disputar nada. Quem tinha olhos para ver, já havia visto. Quem tinha ouvidos para ouvir, já tinha escutado. Foi nesse momento que um dos padrinhos do noivo se levantou. Era oficial aposentado, homem respeitado na cidade. Ele ergueu a voz. Hoje, diante de todos, vimos algo raro. A coragem de alguém que serve não ser apagada nem dentro da própria casa. Respeito se conquista com feitos, não com palavras. E respeito é o que essa mulher carrega. As palmas começaram tímidas, mas logo se espalharam. O salão, que momentos antes estava sufocado pela tensão, agora vibrava em uma ovação sincera. E foi assim que compreendi. Meu pai não havia apenas perdido o controle naquela noite. Ele havia perdido o monopólio da narrativa. Durante anos, sua voz foi a única permitida. Mas, no casamento da filha, aceita, a verdade encontrou brecha e explodiu como uma revelação incontornável. O que antes era segredo agora era público. O que antes era silêncio agora era eco. Ele podia cuspir vinho, gritar ordens, sair batendo portas. Mas já não podia mais esconder quem eu era. Sua máscara, a de homem inquebrantável, havia se partido diante de todos. E não havia costura possível que a fizesse parecer inteira novamente. Se até aquele instante eu havia caminhado sozinha dentro da minha própria família, naquela noite algo mudou. O silêncio que sempre me isolou começou a ser rompido,
e de lugares onde eu menos esperava, vozes começaram a se erguer. Foi como se a queda da máscara do meu pai tivesse liberado os outros de uma prisão invisível. O salão, antes dominado pelo medo dele, ganhou novas cores. O primeiro a se levantar foi o noivo, firme, convicto, a mão entrelaçada na da minha irmã. Ele encarou os convidados e disse: "Ela não é apenas a irmã da minha esposa. Ela é a razão de eu estar vivo hoje, de eu poder celebrar este casamento. O que vimos aqui não é motivo de vergonha, mas de honra. Quem não consegue enxergar isso é porque está cego pela própria vaidade." Foi direto, corajoso, quase impensável vindo de alguém que acabava de se unir à família e que, até então, sempre buscou manter paz. Mas não havia mais como ignorar a verdade. Minha irmã, então, finalmente quebrou o muro que a separava de mim desde a infância. Entre lágrimas, segurou minha mão diante de todos e disse: "Eu sempre admirei você, sempre, mas deixei o medo do papai me calar. Hoje, não mais. Você é minha irmã, meu sangue, e nada que ele diga vai mudar isso." O gesto, simples mas público, teve um impacto maior do que qualquer discurso ensaiado. Era como se ela também tivesse sido libertada de um jugo que carregava em silêncio. A seguir, um padrinho idoso, veterano de guerra, pediu a palavra. Levantou-se devagar, apoiando-se na bengala, mas sua voz saiu firme. "Eu servi neste país por 40 anos. Conheço soldados de todos os tipos. E digo a vocês, a coragem que essa mulher mostrou, dentro e fora do campo, é raridade. Não é o sobrenome, nem o sangue, nem o título que definem caráter. É o que você faz quando ninguém está olhando." E ela fez o que muitos aqui jamais fariam. O salão se encheu de aplausos, desta vez mais calorosos, espontâneos, não contidos pelo medo da presença do meu pai. Até minha mãe, que sempre vivera esmagada entre a rigidez dele e a vontade de proteger as filhas, deu um passo à frente. Com a voz embargada, mas firme, ela declarou: "Eu sempre soube quem você era. Sempre. Só não tive forças para te defender como merecia. Mas hoje, diante de todos, digo: tenho orgulho de você." Essas palavras, vindas dela, foram como bálsamo em feridas antigas. Eu não esperava. Por anos me acostumei à ausência da proteção dela. E naquele momento, ouvir sua voz quebrando o silêncio foi como se o tempo retrocedesse e me desse a mãe que eu tanto precisei. Outros convidados, que sempre se mantiveram neutros, começaram a se posicionar. Uma antiga vizinha se aproximou para dizer que sempre acreditou nas minhas escolhas, mas nunca teve coragem de contrariar meu pai. Um primo distante, que havia seguido carreira militar mas desistido cedo, admitiu que me invejava não pela patente, mas pela força de permanecer mesmo sem apoio. Aos poucos, percebi que não estava mais sozinha. A muralha erguida pelo meu pai começava a ruir, pedra por pedra. Mas o apoio mais inesperado veio do próprio capelão que conduzia a cerimônia. Ele não era militar, mas já havia servido como conselheiro espiritual em bases pelo mundo. Com a serenidade que lhe era natural, pegou o microfone e disse: "Hoje não celebramos apenas um casamento. Hoje, celebramos a verdade. E a verdade nunca é confortável. Ela expõe, divide, mas também liberta. O que vimos aqui é a prova de que a honra não é propriedade de um sobrenome, mas fruto das escolhas que fazemos. E escolhas feitas com coragem merecem respeito." O salão então explodiu em uma salva de palmas uníssona. Não havia mais divisão entre quem aplaudia e quem cochichava. Pela primeira vez, senti que a vergonha que meu pai sempre tentou lançar sobre mim se desfazia diante da luz da verdade. Ele não estava ali para ver, mas sua ausência nesse momento era o maior símbolo. O homem que sempre exigiu respeito, agora estava do lado de fora, e eu, a filha rejeitada, era o centro da reverência. Eu não chorei, não sorri largamente, não levantei os braços, apenas permaneci firme, olhando em volta, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada sinal de apoio que nascia, porque no fundo, não era apenas sobre mim, era sobre todos os que já haviam sido calados pelo medo, que já haviam sido diminuídos por alguém em posição de poder. Meu silêncio ereto não era só minha resposta, era a resposta de todos aqueles que, de alguma forma, carregavam feridas parecidas. Naquele momento, compreendi que minha luta não havia sido em vão. Cada lágrima, cada desprezo,
Cada palavra engolida me trouxe até ali. E pela primeira vez, eu não carregava sozinha o peso da minha verdade. Depois daquela noite no casamento da minha irmã, o silêncio voltou a ocupar espaço na família. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Durante anos, o silêncio havia sido prisão, comando não dito, medo imposto. Agora, era um silêncio diferente, denso, quase de expectativa. Todos sabiam que algo precisava acontecer, e esse algo viria não por escolha dos outros, mas porque meu pai, finalmente, não tinha mais como se esconder. Foram dias de espera. Ele não apareceu no almoço de domingo, não ligou, não escreveu. Minha mãe tentava disfarçar a ansiedade. Minha irmã mergulhava na lua de mel, e eu me mantinha firme, convicta de que não correria atrás de uma explicação. Eu já tinha passado anos buscando migalhas de reconhecimento. Uma palavra, um gesto, um olhar. Se ele quisesse me procurar, que fosse por vontade própria, não por insistência minha. E aconteceu. No final da semana, uma mensagem curta chegou ao meu celular. Precisamos conversar. Simples, seca, quase militar. Não havia pedido de desculpas, nem justificativa. Apenas uma convocação. Por um instante, pensei em ignorar. Mas algo em mim sabia que, se eu não fosse, ele continuaria alimentando a narrativa de que eu era a filha insubmissa, a que sempre recusa diálogo. Então respondi apenas: onde? Nos encontramos em um parque discreto, longe da cidade, em um ponto onde árvores antigas se debruçavam sobre um lago. Era curioso. Meu pai, que sempre escolheu espaços de controle, de poder, de rigidez, havia escolhido um lugar aberto, vulnerável. Talvez já fosse um sinal de que não vinha com a mesma armadura. Quando cheguei, ele estava sentado em um banco de madeira, sem uniforme, sem medalhas, sem pose. Apenas um homem comum, de idade avançada, roupas simples, semblante pesado. Por alguns segundos, apenas nos olhamos. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Respirei fundo, pronta para ouvir qualquer coisa, até mais um ataque. Mas o que veio foi diferente. Eu não soube o que fazer. A vida inteira eu mandei. Dei ordens, recebi obediência. Com você, nada disso funcionou. Você não só não quebrou, como me superou. E isso me consumiu. A sinceridade crua das palavras me surpreendeu. Ele nunca havia admitido fraqueza. Nunca. E agora, diante de mim, parecia despido de tudo aquilo que o sustentava. Continuei em silêncio, porque sabia que aquele era o momento dele. Então ele prosseguiu. Naquele salão, quando ouvi o genro falar que você tinha salvado a vida dele, algo em mim se quebrou. Eu cuspi o vinho porque não conseguia engolir a verdade. Passei anos dizendo que você era uma vergonha. Mas a vergonha é minha. Eu não consegui ser pai. Só fui general. E generais não abraçam, não reconhecem, não pedem desculpa. Mas pais precisam. E eu falhei. As palavras caíram como pedras dentro de mim. Parte de mim queria abraçá-lo de imediato. Outra parte queria gritar todas as dores que ele me causou. Mas fiquei firme, porque aprendi que emoções, quando transbordam, podem diluir a clareza de um momento. Você tem noção do que fez comigo? Perguntei, sem elevar a voz. Anos de silêncio, de desprezo, de me chamar de vergonha. Nunca foi só comigo. Foi com a mãe, foi com a minha irmã. Você nos calou. E agora, aqui, quer... o quê? Perdão instantâneo? Ele baixou a cabeça. Não, perdão não se exige. Só se espera. Eu não mereço, eu sei. Mas quero tentar, se ainda houver tempo. Foi nesse instante que percebi que o homem à minha frente já não era o general implacável. Era apenas um pai tentando tardiamente resgatar o que restava. Aquele pedido não apagava anos de dor, mas abria uma brecha. Permanecemos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o barulho das folhas, o canto distante de pássaros. Então, instintivamente, ele fez algo que nunca havia feito comigo. Lentamente, levantou-se, colocou os calcanhares juntos e me prestou uma continência. Não era o gesto perfeito de quartel. Era um gesto trêmulo, quase desajeitado. Mas era o máximo de humildade que ele conseguia me dar. Eu não chorei, não sorri. Apenas levantei a mão e devolvi o gesto. Não porque ele havia merecido ainda, mas porque aquele era o início de uma nova narrativa.
A reconciliação não era plena, não era simples, não era instantânea. Era improvável, mas real. Quando nos despedimos, ele não tentou me abraçar. Apenas disse: "Obrigada por não desistir de você mesma. Eu desistiria se fosse você, mas você não." Caminhei até meu carro sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, veria um homem quebrado. E parte de mim não estava pronta para lidar com essa imagem. Naquela noite, deitada em casa, entendi algo importante. Reconciliação não é apagar a dor, é aceitar que o outro, mesmo tardio, deu o primeiro passo para se despir da arrogância. Eu não sabia até onde isso nos levaria, mas pela primeira vez, o silêncio entre nós parecia carregado não de ódio, mas de possibilidade. Algumas batalhas não terminam com explosões, mas com silêncios novos, diferentes dos que nos sufocaram no passado. Depois do casamento da minha irmã e do encontro improvável com meu pai, percebi que a guerra familiar não havia se encerrado com uma vitória absoluta de um lado sobre o outro, mas com algo mais sutil, a transformação da narrativa. E é essa transformação que, no fim, se torna o verdadeiro legado. Os dias que se seguiram ao casamento foram cheios de comentários. Pessoas que estiveram no salão começaram a me procurar, algumas para pedir desculpas por terem acreditado no que meu pai dizia de mim, outras apenas para agradecer pela coragem de permanecer firme diante da humilhação pública. Minha irmã, já de volta da lua de mel, se aproximou de mim como nunca antes. Ela passou a me telefonar, a compartilhar sua vida, a abrir brechas que antes estavam seladas pelo medo de contrariar papai. Aquilo, para mim, foi talvez a vitória mais doce: recuperar uma irmã. No trabalho, soube que a história havia corrido. Colegas e subordinados comentavam, sempre com respeito, sobre como a vida pessoal pode ser tão dura quanto qualquer missão em território inimigo. E de forma inesperada, essa vulnerabilidade reforçou ainda mais minha posição como líder. Eles perceberam que eu não era apenas uma oficial de ferro, mas alguém que também enfrentava trincheiras íntimas e sobrevivia. Quanto ao meu pai, nosso reencontro no parque foi só o início de um caminho tortuoso. Não nos tornamos próximos de imediato. Houve silêncios constrangedores, recaídas de orgulho, tentativas falhas de conversar. Mas havia também pequenos sinais. Ele passou a comparecer a encontros familiares sem me ignorar, a ouvir quando eu falava, a não interromper com desprezo. Pequenos gestos, mas que vindos dele, eram gigantescos. E, em um deles, ele conseguiu dizer, pela primeira vez, a frase que carreguei como munição na minha própria alma: "Tenho orgulho de você." Não soou ensaiado, soou verdadeiro, mesmo que tardio. No entanto, o maior legado não estava apenas no que ele disse, mas no que se quebrou naquela noite do casamento. Ele não era mais o dono da verdade. Os outros, minha irmã, minha mãe, os convidados, até estranhos, viram com os próprios olhos o que ele tentava esconder, e ao verem, se libertaram também. Muitas pessoas se aproximaram para contar suas próprias histórias de pais autoritários, de vozes caladas, de vidas vividas sob medo. A minha resistência deu coragem a outros, e isso é algo que nenhum silêncio pode apagar. Hoje, quando olho para trás, vejo que toda a dor, os desprezos e os anos de solidão não foram em vão. Cada insulto me fortaleceu, cada silêncio me treinou, cada exclusão me ensinou a erguer a cabeça mesmo sem aplausos. O dia em que meu pai cuspiu vinho e me mandou sair do casamento da minha irmã se transformou no dia em que todos, inclusive ele, foram obrigados a enxergar quem eu era de verdade. E é por isso que digo: o verdadeiro legado não é uma patente, uma medalha, um título. O verdadeiro legado é a marca que deixamos nas vidas ao nosso redor, quando escolhemos não nos encolher diante do desprezo. Quando escolhemos ser farol, não sombra. Quando escolhemos continuar de pé, mesmo quando os que deveriam nos amar tentam nos empurrar para o chão. Se um dia alguém perguntar o que aprendi com essa história, responderei sem hesitar: que sangue pode virar prisão, mas verdade sempre é libertação. Que amor imposto pelo medo não é amor, é tirania. E que, no fim, não precisamos que todos nos aplaudam. Precisamos apenas estar em paz com a vida que construímos e com a coragem que carregamos. Na noite em que minha irmã se casou,
O vinho cuspido parecia manchar tudo. Mas hoje, quando lembro daquela toalha branca tingida de vermelho, não vejo mais vergonha. Vejo um símbolo. A marca de que a verdade, uma vez revelada, nunca mais pode ser apagada. E esse é o meu legado. Não o de ser filha obediente a um homem que confundiu autoridade com amor, mas o de ser mulher, major, irmã, filha, inteira. Alguém que não aceitou ser calada.